É isso aí, meus queridos. Com vocês, o primeiro Ford aqui na garagem sendo avaliado por mim, né? Ford Ka Plus 1.0, 3 cilindros, sedã, né? Carrinho bacana aí, né? Dentre os populares que deixou o nosso mercado agora recente, no ano passado. E falar um pouco sobre alguns detalhes dele, dimensões, ficha técnica, pontos positivos e negativos, né? Essa visão aí lateral para vocês terem uma noção de design, né? Ele é um carrinho que evoluiu um pouco, né, em relação às suas primeiras gerações que tivemos aqui no Brasil. Ficou um pouco maior também, né? Ele era bem compacto, ele ainda é, mas ele cresceu um pouco, né? Falando um pouco da motorização, esse carro usa 3 cilindros, né? Com aspiração natural, injeção multiponto, comando de válvulas duplo no cabeçote, né? Temos a potência máxima aí 85 cavalos no álcool e 80 na gasolina, torque máximo de 10,7 kgfm, né? Transmissão dianteira, 5 velocidades, direção elétrica, é bem bacaninha de dirigir ele. Aqui nós temos uma impressão do banco de trás, né? A visão que o passageiro tem do painel, bem agradável, né? Simples, mas bem harmonioso, né? A gente pode falar. O espaço traseiro também é uma coisa bacana para sua categoria, não é nossa, uau, coisa de outro mundo, mas tá bem satisfatório para a categoria, né? A gente não pode esquecer que ele é um sedã compacto. E eu agradeço sim do espaço dele. A situação para quem vai aqui atrás é agradável até, surpreendi, né, pelo porte do carro, que é um sedã de entrada, né? Você se sente relativamente à vontade aqui, né? Espaço para a cabeça aqui, ok, ó, e olha que eu sou alto, né? Tenho 1,85 m, né? Então a gente tem um espaço interno ok aqui. O acabamento aqui traseiro igual dianteiro, plástico rígido. Mas falando novamente, né? A Ford nessa linha do Export, do Ford Ka, ela melhorou um pouco os encaixes dos materiais se a gente compara os primeiros Ford Kas que foram produzidos aqui no Brasil, né? Deu uma melhorada assim. Aqui eu acho uma falta de respeito com o consumidor, né? Em pleno 2020 aqui, abrir o vidro na manivela. Mas enfim, isso é o mercado brasileiro. Aqui a gente tem Isofix, temos cinto de 3 pontos, minto, para todos não. Temos cabeceira para todos e aqui no meio é cinto ainda, esqueci o nome, não é de 3 pontos, que passa só aqui embaixo, certo? Esqueci o nome. Vou pegar aqui a câmera para vocês verem como é que fica a situação aqui do espaço interno. A situação do espaço interno é essa, apesar desse banco estar um pouco inclinado para mim, né? Eu tinha que estar aqui, mas nesse aqui vamos supor que eu fico quase encostando o joelho no banco, que é uma condição muito boa para um carro desse, né, de entrada, e para o meu tamanho, que é de 1,85 m, certo? Aqui a gente tem um porta-revista só de um lado, aqui a gente tem um porta-copos ali na frente também, aqui também tem um porta-cacareco. O acabamento da porta aqui se reflete igual lá na frente. E é isso. Falando de um sedã compacto, que é o Ford Ka, né? Deixou a nossa produção aí no Brasil em 2020/21, agora, salvo engano, né? E nem por isso ele deixa de ser uma boa opção no mercado, né? As pessoas às vezes torcem o nariz, a Ford foi embora e tal, mas podem ficar tranquilo que no quesito peças ele vai demorar ainda para dar trabalho nesse sentido. Ainda tem muitas fabricantes que produzem peça para esse carro, né? Você pode ir na internet ou na Autopeça que você vai ver peças para a linha Ford com uma certa facilidade ainda. Então é isso. Em primeiro lugar, falar um pouco da dirigibilidade, né? A direção elétrica é um conforto à parte, ela é bem levinha, eu gosto.
uma agilidade no dia a dia para o carro, né? E temos uma embreagem com um peso que eu julgo ideal, né? Uma embreagem confortável. Temos aqui um desempenho ok para esse 1.0, né? Uma ressalva aqui, na verdade essa crítica ela se aplica a quase todos os 1.0 3 cilindros, mas nesse modelo aqui eu percebi bem notório a questão da vibração, né? Como o motor é 3 cilindros, é um pouco difícil os coxins do motor conseguir compensar esse balanço, né? Porque na hora que você tem dois pistões descendo, você tem só um subindo e vice-versa, que dá esse descompasso, que dá o balanço e a vibração. Então foi uma coisa que eu percebi, né? Mas não é nada de outro mundo. Até quando você abre a mala, se você deixar o carro funcionando, você percebe a tampa da mala balançando, ela aberta assim, né? Uma característica. Desempenho ok, consumos considero bom. Eu falo consumos, eu falo urbano e rodoviário. Agora no nosso ciclo urbano e rodovia tá marcando 14,3, tá? Com gasolina. Nossas médias urbanas foram em torno de 12 a 13, né? Urbano, aquele urbano que flui, né? E urbano sem muito engarrafamento. E rodovia, andando a 100 por hora, a gente conseguiu médias de 17 por litro, tá? Essa média ela oscila para mais ou para menos, dependendo da forma de condução, velocidade. Geralmente a gente aferiu essa média aí a 100 por hora, né? 100 por hora, ligado, um passageiro, a gente conseguiu obter essas médias aí. Suspensão é uma suspensão bem calibrada para as ruas brasileiras, né? Ela privilegia o carro na mão, né? Um pouco firminha, mas sem tirar tanto o conforto, né? Tem uma coisa que eu percebi um pouco mais dura assim nesse Ford. Eu já tive Ford lá em casa. O tecido desse banco poderia ser um pouco mais macio. Você percebe que o carro em si não é tão duro, mas o acolchoado do banco poderia ser um pouco mais macio. O que mais eu posso ressaltar sobre esse modelo? Os engates são bons, tá? Os engates do câmbio são bons. Não é nada assim a lá Volkswagen, aqueles engates bem precisos. Mas os engates são bons, são macios. Sobre acabamento, né? Ao rodar com ele aqui, a gente percebe um nível baixo de ruídos, né? Da questão de acabamentos, como eu tinha frisado antes. Essa geração do Ford Ka ela evoluiu bastante nesse quesito acabamento. Os primeiros tinham uns encaixes meio estranhos e tal. Essa unidade está com 71 mil quilômetros e a gente não percebe grandes ruídos no interior, né, da carroceria. Isso é um ponto bacana. Acabamento plástico duro mesmo, rígido, né, que é normal dessa categoria. Mas a gente vê que os arremates e os encaixes são bem feitos. Aqui a crítica que fica, acho que merecia um mostrador de temperatura, né, do líquido de arrefecimento. Eu não consigo. Tivemos um breve probleminha aí com a câmera, mas só para finalizar aí, galera, eu queria mostrar um mimo legal que eu achei, né, pelo carro ser popular e ter esse mimo. Você destrava as portas, ele acende as lanternas externas e acende o painel, o som e o mostrador do ar-condicionado. Então é isso aí, meus queridos. Essa foi uma breve avaliação do Ford Ka
Deixa seu like aí, se inscreve e compartilha aí para seus amigos. Forte abraço!